Olá, queridos. A gente vai para a nossa quinta live do dia com a doutora Maria Helena, minha querida médica. Ela já deve estar entrando. Nós vamos conversar sobre a progressão no XLH, como que ocorre. Agradeço a todo mundo que está aí. Estamos aqui na perseverança também, na resiliência. E gratidão a todo mundo aí que acompanhou desde o começo a programação que eu fiz com essas convidadas queridas. Agradeço cada uma delas que se dispôs a estar com a gente e compartilhar conhecimento e informação para vocês, né? Ela já deve estar entrando. Doutora Maria Helena. Aí. Saiu? Com certeza, você tá aí, só vira o celular, por favor. Ixi, eu tinha... E agora aconteceu alguma coisa que eu não te ouço. Desconectou? Aí, voltou. Tá Não, tá maravilhoso. aqui, é que tava o fio... Enrolado. Eu arrumei ele deitadinho, e aí agora ficou meio tortinho, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, gratidão, doutora Maria Helena, por ter aceito o convite e por estar aqui conosco, de compartilhando todo o seu conhecimento. E deixar registrado que se eu só tomo Burossamab é graças a ela. Porque foi ela que me prescreveu, então toda a minha melhora, tudo que eu devo é a ela. A minha gratidão eterna por tudo isso. Por favor, se apresente. Bom, meu nome é Maria Helena Faisbich, eu sou médica, nefrologista, fui sendo levada para o caminho, né, das doenças raras, e hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito envolvida, né, com essas doenças que têm essa prevalência menor. Acabo que eu gosto de estudar, eu gosto do desafio, de aprender uma coisa nova, de buscar uma resposta para uma pessoa que está aflita, para uma família. E realmente eu acho que é isso, né? E fiz pós-graduação, né? Fiz nefrologia, fiz mestrado, fiz doutorado. Hoje eu trabalho no Hospital das Clínicas, na USP em São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui. Fico muito feliz de ver a Vanessa tão bonita como ela está nos últimos tempos. Acho que todo mundo que está aqui concorda comigo. Ela desabrochou, sei lá o que aconteceu, está muito bem mesmo. Então, estou feliz de estar aqui. Burossamab. E os seus cuidados. A doutora Maria Helena, ela pesquisa XLH há mais de 30 anos, pessoal. Ela é especialista maior. Quando eu falo com outros médicos, todo mundo fala dela, né? Que pela admiração que todos têm pelo trabalho dela e pelo carinho que ela tem por todos os raros, não só XLH, ela cistinose e várias outras doenças, ela sabe muito e é especialista mesmo. Por favor, doutora Maria Helena, a senhora pode... Senhora não, né? Você, senão você briga comigo. Você pode, por favor, conceituar XLH para as pessoas de maneira simples? Primeiro que o nome, né, começa pelo problema do nome, né? Então, hipofosfatemia ligada ao XLH veio super bem por várias razões, né? Primeiro porque fala sobre o tipo mais frequente do raquitismo hipofosfatêmico e é mais fácil de falar. A gente falava antigamente raquitismo hipofosfatêmico, raquitismo resistente à vitamina D, raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X. Então, eu acho que atualmente está mais palatável para as pessoas falarem. É uma doença, né, que a gente não sabia direito o que acontecia nessa doença, né? A gente sabia que acometia as crianças inicialmente,
na fase em que a criança começava a crescer e que ela ia andar, principalmente quando começava a andar, muitas vezes as crianças paravam de andar, porque tinham dor na perna, né? E começava a ter uma alteração da forma, né? Então tinha uma deformidade óssea e vinha a saga da procura por um tratamento com várias médicos, com vários hospitais, com vários exames, muitas vezes várias cirurgias, mesmo sem ter um diagnóstico. E a gente começou a ver que esses pacientes tinham um fósforo, que é um elemento importante do nosso organismo, ele é constituinte dos ossos, dos dentes, ele é constituinte do osso, ele é constituinte de uma molécula que se chama ATP, que é o trifosfato de adenosina, que é o nosso, vamos dizer, a nossa principal molécula energética, que está envolvida em uma série de reações químicas e coisas que acontecem dentro do nosso organismo. E a gente falava assim, poxa, mas se a pessoa tem um fósforo baixo, essa pessoa devia ter a forma ativa da vitamina D alta, para tentar buscar mais fósforo no intestino, que é onde é reabsorvido o fósforo que vem da dieta, né? E esses pacientes tinham um fósforo normal, não era aumentado. Então, a gente não conseguia explicar direito tudo, até que se descobriu uma fosfatonina, uma substância que se chama FGF23, que é circulante e que ela age diminuindo a recuperação do fósforo que ia ser eliminado na urina a mais. Então, normalmente, tem uma parte do fósforo que vai pelo xixi, entendeu? Aí, o que acontece? Existe, na situação em que você tem uma quantidade maior do que o normal dessa fosfatonina FGF23 no sangue, esse FGF23, ele impede que reabsorva o fósforo a mais que ia para a urina. Então, a pessoa tem uma perda grande de fósforo na urina. E, além disso, ele impede a formação daquela vitamina D formativa. Então, é por isso que os pacientes que a gente achava que deveriam ter um aumento dessa formativa da vitamina D, não tinham, porque esse FGF23 faz duas coisas nessas pessoas. Diminui a reabsorção de fósforo e diminui a formação da vitamina D. Então, ele acaba com a parte óssea, né? Ele acaba, porque nem tem a vitamina D que vai reabsorver cálcio e fósforo e nem tem a reabsorção urinária renal de fósforo. Mais ou menos a hipofosfatemia ligada ao X é isso, é quando você tem uma doença genética em que você tem uma alteração do gene que forma esse FGF23 ou que forma a enzima que degrada essa substância, e o resultado final é esse FGF23 alto, inadequadamente normal ou alto no sangue, tá? Hoje a gente sabe que isso é o XLH, e que causa essa alteração na criança, que é o raquitismo, que começa com a dor, né, e a deformidade, mas é uma doença que a gente sabe que não termina quando a pessoa para de crescer, né? Tanto que se chama raquitismo na criança e osteomalácia no adulto, porque essas alterações bioquímicas, metabólicas, elas não é porque a pessoa atingiu 18 anos de idade que ela sarou ou não tem mais jeito. Na verdade, a doença continua no adulto, assumindo, inclusive, outros aspectos que mais recentemente estão sendo estudados, como alterações do sistema cardiovascular e outras alterações a mais, inclusive no próprio osso, né? Que é a calcificação dos tendões, que hoje a gente tem muito mais conhecimento sobre isso do que a gente tinha algumas décadas atrás.
Não sei se eu respondi bem, mas eu estou aqui à disposição, caso você ache respondeu que tudo. precisa falar mais alguma coisa. Sim, eu queria que você explicasse a diferença do tratamento convencional e agora com o anticorpo monoclonal, que é o Borocemab. Aí o negócio é o seguinte, quando a gente tinha essa doença e a gente via que a pessoa, então, tinha baixo fósforo e baixa vitamina D, o que a gente dava para o paciente? O que estava faltando, aparentemente, que era o fósforo e a vitamina D. E o tratamento é chamado de convencional, mas na verdade não é convencional. Convencional é uma coisa que vem por convenção. É um tratamento paliativo, a gente está dando igual um analgésico para dor. Né? Então, você está dando fósforo e está dando a vitamina D só para repor o que está baixo no sangue. E, mesmo assim, ajudou muitas pessoas. Tanto que quando você começava esse tratamento paliativo precocemente, a pessoa tinha menos deformidades do que quando o diagnóstico era mais tardio e você começava o tratamento mais tardio. Então, ele não deixa de ser importante nessa fase aguda, até por isso que eu falei para você, se o fósforo está muito baixo, você tem alguns riscos a mais. Mas ele era uma coisa só para, vamos dizer, maquiar a aparência da coisa. Então, melhorava um pouco a deformidade, evitava, quando iniciado bem precocemente, cirurgias, melhorava um pouco o raquitismo, mas não tratava a doença, né? Por si só, ele não mexia com o FGF-23. Aliás, não é que ele não mexia, ele piorava o FGF-23. Porque ele estimula, quando você dá fósforo, você estimula, é um dos fatores que estimula o aumento da produção e secreção desse FGF-23. Então, a gente fazia um ciclo vicioso. A gente tratava a hipofosfatemia no sangue, né, o fósforo baixo no sangue, dando fósforo, e, ao mesmo tempo, a gente estimulava maior produção do FGF-23, que levava a maior perda de fósforo, aí a gente dava mais fósforo, aumentava o FGF-23, e a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo. A gente só sabia que o tratamento ele não era isento de complicações. A gente sabia que a gente estava melhorando essa parte óssea do raquitismo, da deformidade, da dor, mas a gente sabia que esses pacientes podiam apresentar calcificação dentro do rim, que se chama nefrocalcinose, porque a vitamina D a gente dava para aumentar a absorção de fósforo, mas junto ela aumenta a absorção de cálcio no intestino também. Então, os pacientes faziam um excesso de cálcio no organismo que era excretado na urina. Então, é uma hipercalciúria, é um aumento da perda de cálcio na urina, que levava, então, a depósito no rim, que é a nefrocalcinose, que é difícil de desaparecer, ou cálculo, ou pedra. Se for pedra, até melhor, porque sai. Mas se for a nefrocalcinose, ela é muito difícil, ela não é removida. E é um fator que pode ir predispondo a uma perda de função renal, né? E outras complicações, né? Então, a gente sabe que existe uma glândula no nosso organismo, que fica aqui do lado da tireoide, que chama paratireoide, e ela produz um hormônio, que é o paratormônio, que a gente chama ele de PTH, e esse PTH, ele não está alterado no raquitismo hipofosfatêmico, nos pacientes com XLH, mas ele fica depois do tratamento chamado de convencional, que eu chamo de paliativo. Então, a gente tinha problemas sérios se a gente ficasse dando muita dose de fósforo e de vitamina D por causa disso, porque os pacientes acabavam evoluindo com essas complicações, que são péssimas, porque pode perder o rim, o hiperparatireoidismo, ele acaba com o osso também, porque ele vai comendo o osso, ele vai aumentando muito a reabsorção óssea. Então, o tratamento em si ele tem riscos, né? Mesmo com gente que sabia usar, que monitorava os efeitos, ainda assim tinha complicação. Imagina quando os médicos eram
vamos dizer, não sabia exatamente como lidar com essas complicações, o que acontecia. Então, a gente não tratava o adulto. A gente chegava numa hora que você falava, bom, não vai crescer mais, então eu só vou dar numa situação mais crítica. Então, por exemplo, se o fósforo está muito baixo, a pessoa vai fazer uma cirurgia, tem que recuperar mais rápido o osso. Então, se você tem o fósforo baixo, vai demorar para mineralizar, então vamos dar fósforo. A gestante, então tinha algumas situações que a gente dava o tratamento, quando estava muito baixo, mas a gente ficava muito preocupado com as complicações, porque as complicações não eram coisas simples, eram coisas graves, né? Então, por exemplo, o pessoal da comissão lá de incorporação, da Conitec, né, uma das dúvidas que eles tinham por que os trabalhos de adulto não compararam o anticorpo anti-FGF23, o Burosumab, com o tratamento convencional paliativo nos adultos. Ai, meu Deus. Não, porque nas crianças foi feita essa comparação. E aí a gente explicou que esse tratamento em adulto não é uma coisa que é usada rotineiramente. Então, o protocolo da pesquisa seguiu vamos dizer, o que é adequado mesmo. Então, é difícil para as pessoas entenderem, né? Por que eu tratei até agora e agora eu vou parar de tratar? Mas é porque o tratamento não era efetivo 100%, ele era meio paliativo só. Então, era para a pessoa crescer mais, não ter deformidade e tal, mas ele causa alguns problemas em tempo prolongado. Entendeu? Então, por exemplo, você faz um diagnóstico hoje de um paciente com XLH, eu acho que assim, inicia-se a investigação, os exames necessários para você caracterizar o quadro, você repõe com o tratamento paliativo, assim que possível, você vai passar para o tratamento específico, que vai ser aquele que vai agir diretamente na causa e não vai ter esses efeitos colaterais que a gente observava com o outro tratamento. Você falou da paratireoide, eu conheço pessoas com XLH que tiveram que tirar. Sim, aí é um drama, porque depois você não pode ficar sem. Então, ele tem que fazer uma implantação no braço e não sei o quê. Então, são complicações graves. Não é uma coisa simples, são complicações graves. E é por isso que a gente tem que batalhar mesmo, para ter o tratamento adequado, porque é ele que é eficaz, porque ele está agindo diretamente na doença. É lógico Sim. que é um medicamento novo, é lógico que a gente não tem 20 anos de estudo, mas a gente tem que ir monitorando, vendo como que o paciente está reagindo, porém a gente tem que usar. A gente tem que usar, porque os pacientes, eles sofrem muito, né? Bom, olha para quem que eu estou falando, né? Falando para os pacientes. Tem uma pergunta aqui da Adriana, ela é inclusive paciente do Targa, a gente entrou em contato esses dias que ela me achou aqui no Instagram. Ela está falando qual o prognóstico de um adulto não tratado pelo Burosumab. Esse é o prognóstico mais fácil. É o prognóstico mais fácil de falar, porque é o que está acontecendo, né? Na verdade, os pacientes estão... vamos dizer assim, que algumas coisas na saúde pública melhoraram, e as pessoas, obviamente, aumentaram a longevidade, né? O tempo de vida delas. E isso faz com que as pessoas que têm uma doença crônica, elas passam a ter uma sobrevida maior e mais complicações dessa doença vão aparecendo. A gente não tem dados exatos da evolução das pessoas que têm XLH. Então, a gente não sabe, por exemplo, se tem uma mortalidade maior do que outros grupos, né? Mas a gente sabe que junto com as alterações ósseas graves, né? Então, por exemplo,
A tal da calcificação dos tendões, que agora todo mundo já sabe que existe, que chama entesopatia. Ela é gravíssima, ela é realmente impactante para a pessoa em termos de movimentação, né, de dor, gera um processo inflamatório ali no local absurdo, que vai só aumentando a fibrose e a calcificação, e ela não é prevenida pelo tratamento convencional. Não é prevenida pelo tratamento convencional. Então, mesmo que você trate desde pequeno, tomando fósforo e vitamina D, você tem a mesma chance de evoluir com essa complicação da doença como uma pessoa que não recebeu nenhum tratamento. Meu Deus. Então, a entesopatia, ela não é prevenida pelo tratamento chamado de convencional. Então, só a reposição do fósforo e da vitamina D não funciona. O que se sabe dos estudos é que os tecidos fibrocartilaginosos, eles têm receptor para o FGF23. Então, esse efeito é uma ação direta do FGF23 na fibrocartilagem. Então, quanto mais tempo a pessoa vive com aquele FGF23 alto circulante, mais você vai ter esse tipo de acometimento. Eu estou com um paciente de 38 anos de idade que ele tem isso em tudo quanto é articulação. No quadril bilateral, no joelho, no calcâneo, no dedo do pé. Então, assim, e é uma pessoa que foi tratada com a reposição de fósforo e de vitamina D desde os 4 anos de idade. Então, é um exemplo clássico que o tratamento convencional não previne. Então, essa é uma das doenças do adulto muito triste, né? Outras coisas que podem acontecer é a osteoartrite, problemas de coluna, né? Só por viver com a deformidade a vida inteira, a coluna de todo mundo é ruim, né? Porque todo mundo claudica e acaba tendo um desbalanço da coluna, né? Então, assim, os problemas ósseos e musculares, a fraqueza muscular, é fato, né? A calcificação dos tendões, acabei de explicar para vocês, né? É outro fato. Além de outras complicações que estão sendo vistas, né? O problema da hipertensão arterial, né? Que é uma alteração que tem sido observada em pacientes com XLH numa proporção significativamente maior do que na população geral da mesma idade, né? Então, a partir dos 20 anos, começam a aparecer esses casos de hipertensão. Tem muito poucos estudos ainda sobre esse assunto, então é um campo aberto para quem quiser pesquisar essa parte da hipertensão arterial. Não se sabe se é a doença, se é o tratamento convencional, tem muita coisa que a gente não sabe o exato efeito, né? Eu fiz uma live, acho que foi a terceira que eu fiz com a Renata, ela tem 23 anos. Eu falei assim, você já tem dor na coluna? Ela falou, não. Eu falei, que saudade. Porque eu brinco que eu sinto saudade, doutora Maria Helena, de quando eu só tinha dor nas pernas. A dor, a dor da cervical é uma das piores, na minha opinião. Assim, a dor de coluna, o povo me vê sorrindo, assim, acho que eu não tô com dor agora. Mas eu tô morrendo de dor. E a gente aprendeu a lidar e vai convivendo, né? Mas eu queria que você falasse, o Burosumab, ele evita tudo isso da entesopatia, ele previne? Então, como eu estava te falando, a gente não tem estudos a longo prazo. É uma medicação relativamente nova. Então, eu não posso te assegurar 100% que vai evitar isso em quem começou a tomar agora, daqui a 20 anos ou 30 anos. É esperado que as pessoas que iniciaram o tratamento não vão desenvolver. E o que se observa em adultos que já apresentam alterações é uma melhora importante da sintomatologia e da consolidação das fraturas e pseudofraturas. Então,
Esses são efeitos a curto prazo que a gente está observando. A curto médio prazo, porque os estudos já têm 5 anos, né? Então, a gente já tem alguma ideia da resposta. Mas, para prevenir tudo isso, a gente vai ter que esperar as crianças que estão começando a tomar e ver como que elas vão chegar quando elas tiverem 34 anos de idade. A nova geração, né? A nova geração. Então, no momento, a gente pode falar dos resultados a um prazo mais curto. E neste prazo mais curto, tem se mostrado bem eficaz. Tem efeitos significativamente positivos comparados com nenhum tratamento, no caso do adulto, e com o tratamento convencional, no caso da criança. Então, assim, melhora não só a estatura da criança, mas melhora a funcionalidade, anda melhor, consegue correr, tem uma vida mais normal também, né? Qualidade de vida. Apesar que isso não importa muito no Brasil, mas, né, importa para a pessoa, né? Então, Opa! tem muitas coisas que melhoram. E mesmo no adulto, aqueles índices todos de rigidez, de dor, de fraqueza, aquele é um índice que chama WOMAC, que é usado para doenças como artrite reumatoide, ele foi usado na população adulta nos estudos e mostrava realmente uma melhora em todos esses parâmetros, inclusive funcional também. E normaliza o fósforo. Você tem que tomar cuidado para não ficar alto quando você dá o remédio. Então, ele normaliza o fósforo, você sabe bem disso. E aí eu acho que a gente consegue, no momento, é a melhor opção. Sim, com certeza. Eu tive muitas melhoras. Não tem nem o que falar. Acho que agora que eu estou experimentando menos rigidez articular, que é isso que a gente sente assim. Você está abusando agora, né? Também, né? Sabe esse negócio de levantar e a gente fica muito durinha, né? Agora eu tô menos durinha. Mas menos dores, né? Ele tem melhora na coluna? Não sabe também ainda, né? A gente não sabe E o na que vai Chiari ser. também não sabe. Não dá para te dizer isso. Eu acho que isso é uma coisa que o tempo que vai ajudar, né? Eu acho que esses primeiros estudos, eles compararam esses marcadores mais frequentes da doença, né? Então, é o fósforo, a fosfatase alcalina, o raio-x, o teste de funcionalidade, pelo menos aquele teste de caminhada de 6 minutos, 6 minutos. ele não é assim maravilhoso, mas ele é uma coisa factível e que Sim. dá para ser feito por qualquer pessoa em qualquer lugar. E às vezes é importante a gente ter esses padrões de avaliação, né? Então, esses score de dor, o teste funcional de 6 minutos, que é uma coisa que qualquer pessoa faz, porque você consegue conversar com um paciente, com um médico que está lá do outro lado do mundo, ele está fazendo do mesmo jeito que você, então você consegue comparar o seu resultado com o resultado dele, então isso é bom, né? Porque facilita até para você ter uma crítica sobre o que você está proporcionando para o seu paciente, entendeu? Entendi. E ficar sem tratamento? Queria que você falasse um pouquinho disso, porque como você acompanha desde a fase pediátrica até adulto, você pega a adolescência. Ficar sem tratamento, o problema do adolescente é a fase pior, né? Porque é muito difícil, porque a adolescência já tem uma série de mudanças corporais, né? Então, todos nós passamos por esse processo, e é um processo muitas vezes sofrido, porque a gente tem as mudanças corporais, tem as mudanças hormonais, a gente acaba tendo acne, a gente acaba tendo, sei lá, diferentes problemas assim, né? Então, você conviver no meio disso com uma doença que está estampada no seu corpo, não é fácil, né? Então, você tem que enfrentar as situações que já seriam difíceis, sem
com a sua aparência não normal, já tem que ser um cara muito, né, uma pessoa muito firme, né, muito corajosa. Não, não é fácil. E também o problema das medicações, né? Por quê? Porque fósforo a gente tem que tomar várias vezes ao dia. Então, você tem que tomar o fósforo como se você fosse manter, tivesse tomando ele na veia, sabe? Ele tinha que ser constante para manter aquela concentração de fósforo no sangue dentro do normal. E aí o que acontece é que as pessoas não querem ficar tomando remédio 4, 5 vezes por dia, né? Tem que carregar o remédio, vai no shopping com a amiga, leva o remédio. Bom, então tem uma fase que a criança, a mãe leva e dá, mas quando vem a adolescência, você começa a sair de casa, a procurar seu pessoal, aí viver com seus amigos, aí vem esse problema, porque às vezes não é nem por mal, a pessoa até esquece. Aliás, eles falam assim mesmo pra gente, falam, não, doutora, não é por mal, eu esqueci. Aí eu falo, mas o mal não é para mim, meu, o mal é para você, você não pode esquecer. Mas eu esqueci. Então, é uma fase difícil por causa disso, porque tem uma série de coisas que a doença está atrapalhando sua vida, né? Ela está atrapalhando você para sair na rua, ela está atrapalhando você para você fazer um esporte, ela está atrapalhando você porque você tem dor, porque você tem que tomar remédio. Então, às vezes, acabam desistindo, sabe? Acaba tomando errado, e aí, às vezes, é até pior. É muito importante você confiar no médico que você tem. É muito importante você tirar suas dúvidas para quando você for embora para casa, você ter certeza de que aquilo que foi falado para você, você entendeu e você também concorda que é o melhor. Mas não é isso que acontece nas consultas. As pessoas, os médicos, os pacientes, todo mundo está apressado, tem um monte de coisa para falar, tem que ver exame, tem que examinar, tem que fazer papelada, tem não sei o quê, e aquele bate-papo que é o que vai trazer, ligar o receptor e que a pessoa realmente vai entender o processo e vai ver a importância do tratamento, às vezes ele se perde no meio de uma consulta atribulada, entendeu? Então, a pessoa vai embora e ela tem dúvida até. Quantas vezes eu já não vi mãe, avó então, sempre elas falam, ai, mas esse remédio é horrível, eu tenho que ficar dando esse remédio para o meu neto 5 vezes, 4, 5 vezes por dia. Gente, eu não tenho condições, elas falam. Então, a pessoa não conseguiu compreender o que vai acontecer com aquele paciente se ele não fizer tudo direito, porque tem coisas que se você não tratar agora, depois você não vai recuperar. Não tem como voltar. Então, Muito importante. são sequelas, são cicatrizes que ficaram. E aí é muito difícil de você recuperar, resgatar aquilo, né? Então, eu acho que essa relação de confiança, ela é muito importante. Mas eu entendo que isso não é em todos os lugares que vai acontecer, porque as pessoas não têm tempo para isso. E no SUS também, né? É muita É gente. muita gente, é muita coisa, é o que eu estou te falando, papelada, esse negócio de medicação, você faz 500 papéis. Olha, essa semana eu fui fazer um relatório de uma paciente minha, e era assim, eu e a assistente social, a gente não acreditava, porque eu fui pegar um modelo, daí eu fazia e mandava com 2020, aí eu consertava, aí o mês ia junho, aí eu falava, não, não é possível que esteja acontecendo isso. Então, assim, e isso é cada 3 meses para vários pacientes que tomam esse tipo de medicação. Então, é uma consulta conturbada, entendeu? Eu acho que essa possibilidade da gente falar online, da gente poder até complementar a consulta online, de fazer um retorno,
já que é difícil toda hora se encontrar pessoalmente, né, porque as pessoas têm que pegar um transporte, ir, etc., a gente pode fazer uma consulta presencial e depois mais uma, duas consultas online, vai conversando. Por quê? Porque se a pessoa não captar a importância de fazer as coisas, não adianta. Não adianta, você vai fazer uma receita, você vai pedir exame, é o Ela tal não vai negócio, fazer. você vai fingir que trata e a pessoa vai fingir que está sendo tratada. E todos deitam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente, mas no fundo não está acontecendo nada de bom, né? E todo mundo que está aí achando incrível toda a aula, porque é uma aula, né, que a doutora Mariana está dando. São muitos anos, nunca receberam tanta informação como agora sobre o XRH. De uma forma técnica e específica e de uma forma acessível. Vocês podem ter contato com ela na plataforma Um Excellent Voice, uma voz para XLH. Lá vocês podem mandar mensagem diretamente para ela de forma privada. E é ela que vai responder para vocês. Sabe aquelas perguntas que você queria que seu médico respondesse e nunca dá tempo nas consultas, que são cronometradas? Manda para ela que ela vai responder. Eu Com tenho o maior maior carinho. prazer, eu acho que assim, a plataforma está começando a ativar, essa semana a gente tem reunião, né? Tem outros médicos, não sou só eu, Sim. e são pessoas que têm uma experiência em tratar os pacientes. Eu acho que o trabalho que a Vanessa está fazendo e todo o pessoal ali da assessoria está ficando muito bom, o site está muito legal, e eu acho que é um lugar que tem informação confiável, né? Então, É, não é aquela coisa de entrar no Google e você vê de tudo, né? Porque tudo, você pode acessar tudo no Google, a informação confiável, a mentira, a, a, vamos dizer assim, aquela informação que a pessoa coloca, mas ela não sabe direito como ela ouviu no corredor. Então, assim, eu acho que é uma plataforma oficial, entendeu? Então é um negócio que todo mundo que está envolvido vai tomar cuidado com o que faz ali, porque ali o negócio é sério, né? com Você não certeza. está colocando qualquer coisa. Então eu acho que é uma opção para quem está envolvido de alguma forma com esta doença ou com doenças raras. Eu acho muito legal conhecer a plataforma. Eu, particularmente, recebi ainda poucas mensagens, né? Eu acho que ainda não está uma coisa ativa, mas eu acho muito, muito bom, porque é muito fácil para a gente. Chega no nosso e-mail, então você não precisa ficar entrando na plataforma para ver se alguém te mandou uma pergunta. A pergunta chega no seu e-mail, aí você vai na plataforma, aí você vê quem era, qual é a pergunta, e você responde com tranquilidade, num horário que você pode, né? Então, Sim. não é uma resposta que eu estou dando, faz isso, isso, isso. Não, é uma coisa que eu estou sentada naquele momento, peguei lá um guaranazinho, sentei aqui e vamos ver o que o pessoal escreveu. E é muito importante, porque para nós médicos também é muito importante saber o que os pacientes pensam, quais são as dúvidas dos pacientes, né? Porque não adianta nada eu ficar prescrevendo um monte de coisa, ficar estudando um monte de coisa e o objetivo final, que é o paciente, a família do paciente, os amigos do paciente, a gente não está nem aí, né? Fica aquela coisa longe. Não dá. Sim. Adriana, você está Então, me perguntando onde é a plataforma? É um Excellent Voice, uma voz para XLH. Eu te enviei por mensagem no WhatsApp, mas quando terminar a live eu te dou mais detalhes de todos os caminhos. Talvez às vezes você não se atentou. Eu queria também, doutora Mariana, que você falasse sobre os problemas cardiovasculares. Tô abrindo, mas tô aqui porque você está dando uma aula, tá todo mundo, né, curtindo, interagindo. As pessoas precisam dessas informações todas de uma médica mesmo, né, especialista falando sobre isso. Então, eu queria muito que você falasse da questão cardiovascular e da questão de se tornar cadeirante é, com eu, a progressão eu, da doença. em relação à parte cardiovascular, o que a gente tem, assim, tem poucos estudos, tá? Pensa que antigamente isso eram doenças todas colocadas dentro de um saco de gatos ali, entendeu? Era tudo jogado ali dentro e você não sabia realmente qual que era um tipo, qual que era outro tipo de raquitismo, porque existem vários tipos, né? Então, no XLH, o que a gente tem visto, e veja bem, é uma doença rara, né?
no trabalho que a doutora Carolina, lá de Curitiba, publicou agora recentemente, eles observaram uma prevalência de meio por milhão, desculpa, de 5 por milhão de pacientes. Então, é uma doença ultra rara. Então, os estudos, é difícil você chegar a uma conclusão baseada em evidência, que é o que está na moda, né? Tudo tem que ser baseado em evidência. Mas tem coisa que não dá para você ter aquela evidência clássica de um estudo que foi feito com 8.000 pessoas, né? Porque não tem 8.000 pacientes. Então, a gente vai ter que se contentar com estudos menores. Nesses estudos menores, tem se observado uma incidência de hipertensão arterial entre 20 e 49 anos de idade, em torno de 27,5%. Porém, entre 40 e 49 anos é o grupo onde, num estudo que foi publicado, comparando com o controle, 100% dos pacientes estavam com a pressão arterial elevada. Problema da mobilidade, né? Então, assim, é uma pessoa que sofre de mobilidade a vida inteira, né? Porque, assim, quando ela é pequenininha, ela não consegue andar porque ela tem dor, então ela para de andar, atrasa a marcha. Aí depois vem as deformidades, aí vem as cirurgias, aí tem que ficar fazendo recuperação da cirurgia, também não pode andar. Aí, quando vai melhorando, vai piorando, melhora uma coisa, vai piorando a parte articular, a fraqueza muscular e a calcificação de tendões. Então, aí começa a vir outras dores e outras situações de rigidez e tal, que a pessoa não consegue andar. Às vezes, até correções cirúrgicas inadequadas levam à piora dos problemas articulares e ósseos, e muitas vezes também a pessoa para de andar. E aí, para ela se movimentar, ou ela tem que ter um apoio, né? Ou ela vai se apoiar na muleta, no andador, ou ela vai ter que acabar numa cadeira de rodas, que no final das contas, quando você já está ficando mais velho, é mais difícil andar de muleta. Você aumentou sua fraqueza muscular, é uma pessoa que tem muita, vamos dizer, uma vida mais ou menos inativa em termos de atividade física, é meio sedentária, então é uma pessoa que engorda, é uma pessoa que não se movimenta na parte vascular, acaba tendo problema. Então, sabe, é um caminho que vai agregando outras morbidades no meio do caminho, né? Então, é muito frequente quando essa pessoa chega numa idade mais velha, ela já não está mais conseguindo nem andar de muleta. É o que a gente observa. Se falava antigamente que os pacientes tinham mais problemas cardíacos do que a população geral. Uma vez eu perguntei isso para um professor inglês que teve aqui no Brasil, porque eu acho que isso tem a ver com o FGF23, é uma opinião que eu estou dando aqui, porque o FGF23, ele age no coração, tem receptor nas células musculares cardíacas, nos cardiomiócitos para o FGF23. E aí eu penso, se o FGF23 causa aquela calcificação nos tendões, porque ele liga no seu receptor, o que ele faz no coração? E aí eu perguntei para esse professor, ele falou, não, o problema que os pacientes com XLH podem ter é quando o tratamento for muito retardado, e eles ficam com aquelas alterações ósseas da caixa torácica, e por isso pode dar uma alteração cardíaca. Isso é verdade, se você tem uma caixa torácica muito deformada, você vai ter inclusive dificuldade de respirar. Então esse é o máximo do raquitismo, né? O cara que já não está conseguindo. Agora, eu, mesmo nos casos, tomando o tratamento convencional, eles desenvolvem essas alterações, uma das coisas que a gente pode pensar é que a gente tenha uma ação direta do FGF23. É um campo aberto para pesquisa, não tem muito pouca coisa sendo feita em relação a estes aspectos específicos. Então, assim, é importante que tenha um registro da doença, o programa
do laboratório Transgenics, que produz essa medicação, que é um programa que eles estão fazendo fase 4, de segmento de doentes, tanto com burosumab como sem o burosumab, eu acho que ele vai trazer muitas respostas, né? Um programa, a princípio, de 10 anos, em que a gente vai ver como que as pessoas realmente evoluem. Esse trabalho está sendo feito no mundo inteiro, e a gente já tem mais de 600 pacientes no total, e a gente vai ter alguma resposta em relação a essas dúvidas. Se o tempo de vida, a sobrevida é menor, essas complicações cardíacas, qual é o seu verdadeiro impacto, porque a gente, infelizmente, tem estudos com uma população pequena, mas com certeza deve influenciar e muito. Também acho. Eu tenho uma mãe de uma amiga da Alemanha, que a mãe dela é XLH e tem 82 anos. Acho que a pessoa mais velha que eu conheço com XLH é ela. Duas perguntinhas para finalizar. Eu aprendi muito com a doutora Maria Helena, eu estou pesquisando há pouco tempo, mas todo mundo é contra quando eu falo XLH no Brasil. Muita gente, tá? E todo mundo quer que eu fale raquitismo e hipofosfatêmico ligado ao X. O mundo inteiro fala XLH e eu falo não. É XLH, gente, porque raquitismo é de criança. Não, é até mais fácil. Aí, né, eu não sou uma criança. Quando eu falo assim, eu tenho raquitismo, aí o povo me vê cheinha, adulta, né? Não tem nada a ver com o que eu tenho. Então, sim, aí sim. é o tabu. Outra coisa que eu aprendi com a doutora Maria Helena, que ficou replicando. Nós não temos uma doença óssea, nós temos uma doença sistêmica. Ela falou aqui agora de um monte de complicação que não tem nada a ver com o osso. Então, eu queria que você falasse isso para finalizar, para deixar bem cravado, porque você pergunta às pessoas, para todo mundo, elas têm doença óssea. E a última pergunta aqui da Adriana, que ela está falando, que é uma coisa que meu médico já me indicou, mas que eu não posso fazer, mas aí é melhor você falar, porque você é especialista, indicação bariátrica para pessoa que é obesa, sendo que a gente tem problema de reabsorção. Eu acho que depende, tem coisas que não são padronizadas, né? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que tem XLH, eu chamo de XLH porque é um nome que foi estabelecido mais recentemente, porém é o nome que melhor reflete a doença. Por quê? Você teria que dar 2 nomes. Na criança ia chamar raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X. E no adulto ia chamar osteomalácia hipofosfatêmica ligada ao X. Mas a doença é uma só. Então fica mais fácil você falar hipofosfatemia ligada ao cromossomo X. Então é uma doença consequência de uma anormalidade no cromossomo X. Eu prefiro falar assim, o mundo inteiro fala assim, então se a gente quer falar a mesma coisa que o mundo inteiro fala, é melhor a gente começar a mudar. Eu também tive dificuldade no começo, porque é vício, né? Você pôs aquilo na cabeça, sim, mas atualmente já, graças a Deus, eu já parei com essa dificuldade. Existem outros tipos de raquitismo, então é importante que a gente diferencie a hipofosfatemia ligada ao X desses outros tipos. Inclusive, tem outras alterações que elas não perseveram durante a idade adulta, é diferente do XLH, entendeu? Doença sistêmica, e se pode fazer bariátrica para paciente obeso com XLH então, por causa da reabsorção. Só temos 10 minutos. A verdade é que se você tem um paciente extremamente obeso com XLH, eu acho que pode ser uma opção. Porque, não no seu caso, porque você é fofinha, mas tem paciente, às vezes, que o problema ósseo é muito grave e quanto mais pesada a pessoa fica, é o que eu te falei, os pacientes vão ganhando peso na vida. Então, eu nunca indiquei para paciente nenhum, mas eu estou aqui cá com os meus botões pensando se aparecesse uma pessoa baixinha, com o membro já todo comprometido, a coluna comprometida, o quadril comprometido, né? As articulações do quadril comprometidas, que é onde dá o balanço, né? Então, assim, realmente, pode ser que agrave o quadro
ósseo, fibromuscular, e aí eu até pensaria, num caso extremo, de fazer alguma coisa assim. Agora, eu acho que o melhor, se a pessoa não tem uma obesidade mórbida, que seria essa a indicação, eu acho que é melhor fazer uma terapia, aprender a se gostar, coisas difíceis, difíceis, tirar da vida esses maus hábitos alimentares, tirar da vida o sedentarismo, ainda mais para quem tem dor, né? Então, não sei se exercício na água, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que gosta, para começar. É lógico que se você for fazer alguma coisa de impacto, você pode ter mais risco de lesionar e agravar o seu processo ósseo, de dor, etc., né? Então, eu iria por uma conduta mais conservadora, de melhorar a atividade física, aumentar o meu metabolismo, fazer uma reeducação alimentar e tentar perder peso, porque realmente, para quem tem deformidade, para quem tem XLH, engordar não é uma coisa boa. Aliás, não é bom para ninguém, mas assim, é lógico que para quem tem uma alteração esquelética importante, muscular, vai ser mais difícil de carregar o corpo mais pesado, né? E é uma força da gravidade, então não tem como dizer que não piora, né? Quando eu tinha 25 quilos a mais, gente, eu já pesei quase 100 quilos, perdi ao longo de 4 anos, não fiz cirurgia, mas o endócrino falava que eu não podia por causa da reabsorção. Que reabsorção? Aí eu ia porque tem que ficar deitado, né? Não, a gente pode tentar dar, tem umas coisas que você pode fazer Falava que eu não podia fazer bariátrica, nem balão. Mas eu acho que eram outros tempos também. Eu não tenho experiência com isso. Você colocou essa questão, eu achei interessante pensar nisso. Eu acho que é o tipo da coisa que a gente tem que reavaliar. Mas, assim, num caso extremo de obesidade mórbida, talvez eu fosse estudar melhor para ver realmente se teria algum problema, além dos inerentes à própria recuperação cirúrgica, além dos inerentes à própria doença óssea, etc., né? E para finalizar, não é uma doença óssea, é uma doença sistêmica, por quê? Não, então, porque a gente tem, a causa dela é o FGF23, e ele não vai só no osso e na cartilagem e no músculo, ele está circulando e ele vai no coração, nos vasos sanguíneos, no sistema imunológico. Eu tenho um slide que mostra assim, o FGF23 no meio e um monte de setas assim, indo para o fígado, ele tem uma interação, nosso organismo é todo interconectado. Então, uma alteração dele, a gente ainda não conhece todos os efeitos. A doença é ultra rara, a gente também não conhece populações grandes de pacientes e a gente também não sabe a evolução dos pacientes a longo prazo. Então, acho que todas essas são coisas que daqui para frente, principalmente com o estudo genético, né, eu acho que fez toda a diferença, a genética dessas doenças, porque a gente está descobrindo quais são as doenças, na verdade, né? Muitas doenças, elas eram consideradas, assim, espectros diferentes da mesma coisa, e hoje em dia a gente sabe que a fisiopatologia, a causa da doença é diferente, então, você, na hora que vai fazer um tratamento mais específico, mais ligado à fisiopatologia, ele vai ser diferente, né? Então, acho que muita coisa vai mudar e vai melhorar. Que bom, assim esperamos. Eu acho que já melhorou muito. Do que a gente tinha, só da gente ter o Burossamab no Brasil e ainda para as crianças agora no SUS. Espero ainda contar que chegou para os adultos, tenho fé. Chegará. Né? E temos que ter esperança e vamos ter dias melhores assim, mesmo tendo uma progressão de uma doença. Com médicos maravilhosos assim, que têm nos ajudado e nos guiado muito. Gratidão, doutora Maria Helena, por tudo. Gratidão a todo mundo que ficou aí. Abraços.
Vou terminar as coisas aqui para a última live, depois descansar. Obrigada por tudo, pessoal. Abraço, obrigada pela audiência. Tamo junto. Tchau, Beijo. tchau.